queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 6 ao 16. É uma grande responsabilidade, né? Principalmente para um pastor visitante, trazer, Senhor, o que o Senhor deseja que eu fale para a igreja? Qual é a palavra? A gente fica naquele conflito e o Espírito Santo nos dá direção. E eu creio que essa manhã Deus vai tratar com a gente, vai tratar com a igreja e vamos ser edificados. Diz assim, se você já achou, Juízes capítulo 2, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, a cada um a sua herança para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Prestem bem atenção nesse verso 10. E outra geração, após eles, se levantou que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Amém? Poder se assentar, irmãos. Bem, o livro de Josué, irmãos, no seu tema, ele trata da descendente vida nacional e espiritual de Israel para o caos e a apostasia. Nós temos visto, irmãos, grande apostasia naquilo que se diz igreja cristã no Brasil. Nós temos visto que existem muitas igrejas, mas muitos estão vivendo em apostasia. Ao passo que o livro de Josué é um livro que retrata uma nação entrando no território que Deus prometeu, e naquela posição geográfica, naquele território, haviam povos com outra cultura, com outros deuses, com uma diferença enorme daquilo que Deus tinha tratado com o seu povo. Nós sabemos que Josué foi um homem que cresceu e desenvolveu a sua vida com Deus ao lado de um outro grande líder que foi Moisés. Ele foi escolhido para que, após a morte de Moisés, ele adentrasse a terra prometida. Essa geração de Josué era uma geração que viu grandes coisas, muitos morreram no deserto, mas aquela geração de Josué entrou na terra prometida.
E todos aqueles que sobreviveram durante um tempo viram a mão do Senhor poderosa. Mas o que aconteceu depois da morte de Josué e da morte desses anciãos? O propósito, irmãos, do livro de Josué é mostrar as consequências de uma apostasia. O livro de Juízes mostra que, na verdade, Israel começou a desobedecer a Deus, mesmo durante o tempo de Josué. No capítulo 24 de Josué, nós vemos que Josué declara aquela frase muito conhecida: eu e minha casa. Josué já tinha um conhecimento da dificuldade daquele povo de ser obediente a Deus. Josué já tinha ali o conhecimento de que aquele povo era um povo de dura cerviz. Mas mesmo assim, grande parte ali ainda continuou servindo a Deus, sendo fiel a Deus. E essa desobediência continuou e se tornou forte e mais degradante no período de Juízes. Se temos um livro, irmãos, que retrata a decadência espiritual de um povo, é o livro de Juízes. Um povo que orava, Deus abençoava, depois passava um tempo, eles voltavam a praticar as mesmas coisas. E diante desse cenário, desse pano de fundo que nós temos, a gente pode perceber, irmãos, que muitas coisas mostram o que nós estamos vivendo na realidade no nosso país e na igreja cristã brasileira. O autor do livro de Juízes provavelmente foi Samuel, entre o ano 1050 e 1000 anos antes de Cristo. E usando esse texto aqui, eu queria chamar a atenção da igreja, porque uma igreja que completa 24 anos, e graças a Deus por isso, aleluia, louvado seja o Senhor, mas é preciso que nós estejamos de olhos abertos, para que sempre nós sejamos uma igreja saudável, sadia, uma igreja debaixo das asas de Deus, uma igreja comprometida com o Evangelho, cantando o Evangelho, cantando a doutrina cristã. Que lindo ver essas crianças, que lindo ver uma igreja comprometida com o Evangelho. Mas, meus irmãos, existem coisas que muitas das vezes nós estamos deixando a desejar. E é preciso que a gente possa abrir, e Deus, nessa manhã, abrir os nossos olhos para que a gente não venha sofrer, não venha chorar, como muitos choraram e têm chorado. A forma, irmãos, como nós enxergamos o mundo, define bastante como nós vamos nos relacionar com ele. A lente que nós usamos para enxergar o mundo não é qualquer lente, é a lente da Escritura. É a lente da palavra. A nossa cosmovisão é a cosmovisão cristã. Nós tratamos a igreja com a palavra, nós tratamos família com a palavra, nós educamos filho com a palavra, nós evangelizamos de acordo com a palavra, nós temos que ter um tratamento no casamento através da palavra, ou seja, o nosso trabalho secular tem que ser um trabalho findado na palavra, ou seja, toda a cosmovisão cristã, ela não está apenas inserida em algumas partes da nossa vida, mas ela é um todo. Ela não está só separada em algumas situações, em alguns quesitos, não, toda a nossa vida precisa ser com a lente da cruz. E uma cosmovisão, irmão, seja ela qual for, ela pode trazer impactos. Uma cosmovisão cristã, ela traz impactos. Impacta o posicionamento das pessoas nessa organização familiar, social, econômica, religiosa, política, bem como o âmbito no nosso ensino. Esse capítulo 2, irmãos, do livro de Juízes, ele relata a história desse povo após essa morte de Josué, e uma luta que começa a se deixar claro ali, a luta contra a oposição. E nós vivemos num mundo que odeia a igreja, que odeia o cristianismo, que odeia a luz. O mundo não nos ama.
A igreja, ela é vista com olhos pela a impiedade, com olhos ruins. Isso cada vez está pior. É só você acompanhar um pouquinho a mídia. Antigamente nós tínhamos liberdade, ainda temos pela nossa Constituição liberdade de evangelizar, ainda temos. Mas evangelizar nos nossos dias está cada vez mais difícil. As pessoas não querem nos ouvir. As pessoas não querem parar. Eles olham para a igreja como um lugar, olha, ali só tem gente hipócrita, ali só tem gente que se finge de ser santo. Nós temos atravessado esses problemas. Só para vocês terem uma ideia, antigamente, onde nossa igreja está, havia um líder que comandava ali aquele local, que comandava o tráfico de drogas, que ele fazia culto nas bocas de fumo. E, infelizmente, ia lá uma pessoa que se dizia pastor e ungia os fuzis. Já pararam para pensar nisso? Uma vez eu estava evangelizando em boca de fumo, eu e mais alguns irmãos da igreja, e um soldado do tráfico dizia assim, a paz do Senhor, pastor. Acredite. Ou seja, nunca para essas pessoas foi feita uma declaração do que é santo e do que é profano. De que uma vida com Deus é uma vida de transformação. O Evangelho é poder de Deus para transformar o homem. Não há como ser um cristão e viver como se fosse o Egito. E na verdade, irmãos, quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. E a igreja hoje, ela tem muitas dificuldades nesse aspecto. Os primeiros ocupantes dessa terra tiveram uma vívida lembrança de todos os milagres e julgamentos que haviam testemunhado no Egito e no deserto. O caráter nacional, irmãos, estava no alto da fé e da vida piedosa. Como é lindo ver famílias que seus pais, pastores, homens de Deus, vocês que estão aqui, famílias, deixam um legado para os seus filhos da vida cristã. Mas quantos jovens hoje que nasceram em berço cristão não sabem o que é evangelho? Quantos papais e mamães estão chorando porque seus filhos estão perdidos? Com o passar do tempo, irmãos, surgiu uma nova geração, naquele contexto ali, que era estranha a toda a experiência sagrada. A vida piedosa, a vida sagrada, a vida de louvor, de exaltação, de honra, de temor, de respeito, de reverência a Deus, era algo que ficou no passado. O que importava era a terra, mas para eles não importava o Deus da terra, o dono da terra. E passado o tempo, surgiu essa nova geração, ela estranha toda a experiência sagrada, e cedia prontamente às influências daquela cultura, daquela sociedade da terra dos cananeus. Eles cediam prontamente às influências corruptas da idolatria que os rodeava. E como essa apostasia começa? Todo afastamento de Deus tem um início. Toda apostasia tem um início. E eu queria passar isso aqui para os irmãos. Meus irmãos, o título dessa mensagem é Uma Geração que Não Conhece o Senhor. A ideia principal desse texto é mostrar a história de um povo que se afastou de Deus, que se perdeu e que tinha espaços do tempo que voltavam para se relacionar com Deus, mas depois se perdiam novamente. E qual o propósito dessa mensagem nessa manhã, irmãos? Mostrar o perigo. Atenção, igreja. Mostrar o perigo de não inculcarmos nos nossos filhos, naqueles que temos
certa influência também à palavra de Deus. E o quanto devemos ensiná-los, o quanto devemos trabalhar, é árduo, é penoso, é labuta, mas o quanto nós devemos influenciar, como cristãos que nós somos, como pais, como servos do Deus Altíssimo, ensiná-los a amar e temer o Senhor de todo o coração. Mostrar como é catastrófico quando nós falhamos com isso. Alguns pais, irmãos, pensam que trazer os seus filhos para a igreja somente basta. Ele está na escolinha, ele está, olha, cantando, como foi aqui, lindo, lindo, lindo. Mas o trabalho de evangelização com seus filhos deve ser feito em casa, praticamente, porque eles passam mais tempo na escola ou em casa do que na própria igreja. E muitos pais relaxam na educação cristã dos seus filhos, justamente porque confiam plenamente que naquele tempo de domingo ou de quinta-feira, aqui é culto, é segunda, quinta e domingo, né? Aquilo ali já vai resolver. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Se você puder abrir comigo em Romanos 15, 4. Paulo, ele deixou uma mensagem para a igreja de Roma. E eu faço uma pergunta à igreja aqui. Qual o legado que você quer deixar? Nós não temos ideia quando Jesus vai voltar. Amém? Mas nós temos ideia de que nós já estamos nas dores de parto. Estamos passando as dores de parto. Jesus vem, Maranata. Mas essa geração que cantou aqui, esses pequeninos, os que vão nascer, as mamães que estão grávidas aqui, qual o legado que você quer deixar? Essa geração que virá é uma geração que vai lembrar dos feitos de Deus? Essa geração é uma geração que vai continuar louvando a Deus? Ou vai ser uma geração perdida? Romanos 15, 4 diz assim, Paulo diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Aleluia. Outra geração se levantou após a morte de Josué, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Então vamos ver como se deu esse processo? Eu vou dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira parte falando da geração que não conheceu o Senhor, do verso 6 ao 10. A segunda parte eu vou falar da idolatria e o abandono do Senhor, do verso 11 ao 15. E vou mostrar na última parte, do verso 16 ao 23, o ciclo da desobediência. Então acompanhem comigo aqui, irmãos, enquanto eu bebo uma aguinha. Então, primeiro verso aí, verso 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança para possuir na terra. Ou seja, as 12 tribos de Israel, sendo que a tribo de Levi não tinha possessão, e a tribo, ou seja, a herança de Josué ficou dividida entre Efraim e Manassés. Todo aquele povo adentrou a terra prometida e foram separadas porções de terra que eles habitaram. Anos depois, na época de Roboão, filho de Salomão, houve a divisão das terras e a divisão das tribos. Então foram os filhos de Israel, cada um a sua herança, e as terras, propriedade, porção, parte, foram divididas essas tribos de Israel. Segunda coisa importante, irmãos, a Bíblia diz que serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E essa é uma repetição de Josué, de Juízes, não no caso, e é uma repetição de Josué 24. Acompanhe comigo no verso 31. O livro de Juízes, ele repete isso.
Volte um pouquinho a sua Bíblia. Em Josué 24, 31. Diz assim, ó: serviu, pois, Israel o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, o capítulo 2 de Juízes repete o que houve lá no livro de Josué 24. Como vimos, essa é uma passagem, e o verso 7 traz à tona, de forma nítida, o contraste entre a era passada e o período da história israelita que estava prestes a começar. Leiamos o verso 7 de Juízes 2. Ó. Serviu ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo. Depois de Josué, os que viram todas as grandes obras feitas pelo seu Israel. Meus irmãos, abrindo um parênteses aqui, o que eu vou falar é triste. Minha mãe, ela se converteu em 1978. Quem nasceu nessa época aí? Tem alguém nascido em 78 aqui? 1978? A minha mãe, ela se converteu ouvindo o programa do bispo Roberto Macarister na antiga TV Tupi. Quem lembra da TV Tupi aí? Pô, só eu que sou velho aqui? Chamava Café Espiritual com o bispo Roberto Macarister, falecido. Minha mãe foi envolvida com bruxaria durante 25 anos. 25 anos minha mãe serviu a bruxaria. E eu tinha uma tia, que é o nome inclusive da minha filha, com homenagem a ela, chama-se Amanda. Essa minha tia, ela era lá da Sétima Trombeta, lá em Inhaúma. Igreja que o pastor Edilson fez parte, né? Fez, Sétima Trombeta. Pastor Vieira, lembra dele? E essa minha tia começou a evangelizar minha mãe. Evangelizar. E essa tia, ela todo final de semana, ela ia lá para casa. E ela começou a evangelizar. Um dia, minha mãe creu no Senhor. Ela jogou tudo fora que ela tinha. Nossa, era muita coisa. E ali começou a evangelização da minha família. E a minha mãe veio a falecer em 2011. Foi quando ela foi levada aos braços do Senhor. Mas, meus irmãos, eu tenho, assim, uma grande tristeza que se a minha mãe visse alguma das coisas que estão acontecendo com algumas bisnetas dela, ela deve estar virando no caixão. Triste que eu estou dizendo, irmãos. Estou falando da minha própria família. Porque algumas das minhas sobrinhas netas não querem nada com Jesus. Ao ponto de, às vezes, fazerem cara feia. Sabe por que isso? Porque as minhas sobrinhas não falaram de Jesus para elas. Irmãos, é triste, mas é uma realidade. E eu louvo a Deus quando vejo filhos de pastores, filhos e filhas de pastores e de diáconos, de obreiros, de servos de Deus, e que esse legado continua. Ver a Rebeca, ver a Raíssa aqui, ver a Eloá, como isso é lindo, irmãos. Mas como é triste ver que às vezes alguma coisa saiu daquela direção. E por isso, irmãos, nós como igreja precisamos estar alertas e vacinados contra a cultura nefasta, demoníaca que nós temos nos dias de hoje. Sempre teve, amém? Sempre teve, mas cada vez essas culturas tragam mais ainda as crianças e os jovens, principalmente nas escolas. Os israelitas daquela geração, irmãos, foram testemunhas oculares das maravilhas realizadas por Deus. E isso, sem dúvida, fazia parte dos notáveis prodígios do Senhor. Josué 24 diz, ó, disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos sua voz. Quando Josué faz uma nova aliança com o povo disse, não, Josué, nós vamos servir a Deus. E verdadeiramente, muitos daquela geração serviram a Deus. Chegamos no verso 8, o verso 8 narra
que Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, será que a gente chega até lá? Sepultaram no limite de sua herança em Timate-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. E o verso 10 diz que também foi congregado, ou seja, a seus pais, toda aquela geração, ou seja, aquela geração de Josué também morreu. E o que deveria acontecer após essa geração? Aquela geração que entrou na terra ser uma geração abençoada, uma geração próspera espiritualmente falando, uma geração que continuaria servindo a Deus de todo o coração, mas não foi o que aconteceu. E aqui, no capítulo 1, só para a gente resumir um pouquinho, capítulo 1 de Juízes, a gente começa a perceber o que aconteceu. Vamos ver aqui? Presta atenção no capítulo 1. Ó. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Ou seja, Josué destruiu muitas das nações que estavam lá, mas ainda haviam muitos povos que sacrificavam seus filhos para Baal, que jogavam crianças no fogo, vivas, recém-nascidas, só para sua família ser próspera. Os cananeus eram maus, e isso era um ritual que era comum dos adoradores de Baal. E Deus tinha dito para Moisés: Moisés, quando você entrar nessa terra, olha, elimina aqueles povos. Não venha fazer o que eles fazem. Eles consultam os prognosticadores, os agoreiros, eles consultam os mortos. Eles são necromantes. Deuteronômio 18 diz isso. Não faça, porque isso é abominação ao Senhor. Deus já tinha advertido: se vocês não fizerem o que tem que ser feito, eles serão como cisco nos olhos de vocês. Eles serão como espinho na carne de vocês. Deus disse que isso ia acontecer. E foi o que aconteceu. Porque eu falei que a apostasia começa em pequenos detalhes. Eu falei aqui que a apostasia começa por coisas que a gente acha que às vezes não tem nada demais. Isso não tem nada a ver. Isso é bobeira. Isso é radicalismo do pastor. Isso é radicalismo da igreja. Não, a Bíblia é radical. É verdade, a Bíblia é radical. E o texto diz que respondeu o Senhor: a Judá subirá, e eis nas suas mãos entregarei a terra. Agora, irmãos, preste atenção que essa geração recebeu uma repreensão tão forte no capítulo 2. Por quê? Vamos ver aqui? Olha o capítulo 2 a partir do verso 1. Subiu o anjo do Senhor a Gigal, de Gigal a Boquim, e disse: do Egito vos fez subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Repita comigo: eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Nós podemos ser infiéis, mas Deus é fiel. Olha o verso 2 agora. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, vocês vão derribar os seus altares. Repita comigo: contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Olha aí. Deus mandou fazer uma coisa e eles não fizeram. A apostasia começa assim, irmãos. Pelo que o Senhor, no verso 3, diz assim, ó: pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Ou seja, a maldade, a cultura, a corrupção deles vai continuar do lado de vocês. Olha aqui, irmãos. Pelo que também eu disse, não expulsarei diante de vós, vos serão por adversários. Repita comigo: os seus deuses vos serão laços. Olha quantos laços existem hoje na nossa cultura. Verso 4: sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, e o anjo está em letra maiúscula, era uma epifania,
Todos os filhos de Israel, repita comigo, levantou o povo a sua voz e chorou. Meu irmão, se você tem falhado naquilo que Deus disse para você fazer em relação à sua família, aos seus filhos, à sua igreja, chore nesta manhã. Diga, Senhor, me perdoe. Eu quero fazer a tua vontade. O povo chorou. Sabe por que o povo chorou? E eu vou voltar aqui no capítulo 1 para vocês verem, só para vocês terem uma ideia. Olha o capítulo 1, verso 19. Esteve o Senhor com Judá e despovoou as montanhas. Repita comigo agora. Porém, não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. O que era carro de ferro para Deus, irmãos? Que foi um exército do Egito que morreu afogado. Eles não fizeram como Deus tinha dito para fazer. Quer mais um pouquinho? Olha o verso 21. 1:21. Porém, outra tribo, hein? Vimos a tribo de Judá, agora a tribo de Benjamim. Porém, os filhos de Benjamim, repita comigo, não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Sabe quem foi expulsar os jebuseus? Davi, quando tomou Jerusalém. Voltando ao texto principal, irmãos. Essa nova geração era estranha a toda a experiência sagrada, solene de seus pais. E essa geração cedeu prontamente às influências o quê? Corruptas da idolatria que rodeava. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que as más conversações... Você sabe qual era o problema da igreja de Corinto, irmãos? Que a filosofia grega dizia que o corpo era mau. Paulo gasta um capítulo todo, capítulo 15 de Coríntios, para dizer que se aquele que não crê na ressurreição é o mais infeliz dos homens. Porque havia um pensamento cultural grego, filosófico, de que o corpo era mau. Então, como é que uma pessoa pode ressuscitar se o corpo é mau? E esse pensamento rodeava, havia esse pensamento dentro da igreja. Isso é o quê? Cultura. Mesmo dentro de uma igreja. E às vezes, irmãos, nós estamos flertando com culturas, a cultura toda não é ruim. Tudo não presta, pastor? Claro que não é assim não. Mas existem muitas coisas da cultura hoje que são nocivas, elas são totalmente profanas para a vida cristã, pela nossa cosmovisão cristã. E como é que nós percebemos isso? Estudo da palavra, leitura da palavra, dedicação, compreensão, atenção ao que é pregado, ao que é dito. E essa também foi uma consequência da atitude de Israel para com os cananeus, que ficaram na terra, ou seja, não precisa tirar eles não, deixa eles aí. A gente não tem como redimir uma cultura, irmãos, mas a gente tem como salgá-la, a gente tem como influenciá-la. Nós somos o sal da terra ou não somos? O mundo se prepara para o anticristo, mas Jesus nos deu uma missão, evangelizar, pregar a palavra. Muitos crerão e serão salvos, muitos não crerão e serão condenados. O evangelho está claro aqui. Agora, no verso 10, existia uma nova geração que não tinha visto a ação de Deus pessoalmente. A espiritualidade morreu com a geração mais antiga. Nós temos quase a mesma idade, né? Ele faz aniversário em janeiro, ele fica mais velho que eu, uns meses, depois eu chego perto dele, encosto com ele e empato. A gente tem 57 anos. Nascemos em 1967. Alguém aqui nasceu em 67 aqui? Opa, aí. 57 anos. Eu não sei se Deus vai deixar mais a gente viver mais 10, mais 20. Se eu sei daqui a 20 anos Jesus não voltou, a gente está aqui de novo. Mas o que será das próximas gerações?
Podemos dizer, os mais antigos na fé, podemos dizer que essa geração é uma geração tão fiel como foi a geração antiga? Meus irmãos, a gente saía todo sábado para evangelizar, lá na abolição. Batiam porta na nossa cara, tinha gente que mandava a gente entrar, tinha gente que só faltava jogar água na cabeça da gente. Hoje, você chama jovens para evangelizar, os jovens não querem fazer mais nada. Não estou dizendo que isso acontece aqui, mas existe, isso está acontecendo. Tem jovens que vão para a igreja hoje para um show, apagam as luzes e ficam pulando, dançando, parede preta. Irmãos, entretenimento não segura ninguém. Se o evangelho não segurar, entretenimento não segura. Por quê? Se adotou uma cultura que esse é o tipo de evangelismo que dá certo. Isso não é evangelização. Isso é só chamar a atenção de pessoas. Eu não estou dizendo aqui que não possa haver a estratégia de evangelização. Pode. E deve ter. Mas o que transforma uma pessoa é o evangelho. É poder de Deus para transformar o homem. Entretenimento nenhum segura ninguém. E o que está acontecendo hoje? Essa cultura de que entretenimento pode atrair pessoas para a igreja. Atrai para o local, mas não atrai para a igreja invisível de Cristo Jesus. Como eu disse aqui, toda apostasia começa gradativamente, muitas vezes com pequenas concessões. Portanto, é essencial, como indivíduos e na comunidade da fé, amém? Estejamos constantemente vigilantes, cultivando uma profunda comunhão com Deus, transmitindo a verdade da fé do evangelho de gerações a gerações. Como a gente pode fazer isso, irmãos? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Olha o que faltou em Israel. Deuteronômio, capítulo 6. Do verso 1 ao 9. Deuteronômio é a segunda lei, a repetição. Na verdade, é uma recapitulação de tudo aquilo que Deus já havia falado. Moisés, nas planícies de Moabe, ele reúne o povo e faz toda essa retrospectiva. Ele recapitula tudo. E ele diz lá, a partir do verso 1. Todos comigo? Estão comigo? Estes, porém, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Que se te ensinasse para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Repita comigo, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Tem trabalho ou não tem? Ensinar filho dá trabalho, irmãos. Sentar com ele para orar, sentar com ele para ler a Bíblia, conversar com ele dia a dia, da escritura, dá trabalho. Quantos pais, ao invés de fazer isso, estão vendo o celular, conversando? Eu vi um vídeo ontem, desses experimentos sociais, que um pai está com um filho num parquinho, e ele está olhando o celular. E um rapaz chega, se aproxima do filho dele, brincando num brinquedo desse de playground. Pega o menino, sai com o menino e ele nem vê, porque ele está assim, ó. Era um experimento, graças a Deus. Daqui a pouco o pai começa a procurar o filho, cadê o filho? Aí o cara vem com o filho dizendo o seguinte, olha, está aqui seu filho. Como tem acontecido sequestro de crianças? Aquele filme que passou agora no cinema, sobre o sequestro de crianças, com Jim Caviezel, né, que fez A Paixão de Cristo. Se você viu esse filme, você viu que isso é uma realidade, irmãos. Crianças somem. Mas quantas vezes nós estamos desperdiçando o nosso tempo olhando para coisas fúteis que não edificam a família em nada? Não estou dizendo para você que é pecado você ver uma página social. Não, eu mesmo uso bastante. A igreja usa bastante.
Mas quantas vezes nós deixamos os nossos filhos presos a uma tela e não temos o trabalho de conversar com eles a respeito do Evangelho de Jesus Cristo? Mas nós queremos ver resultado, nós queremos ver uma vida piedosa. A vida piedosa dos nossos filhos começa, irmãos, ensinando dia após dia. Olha aqui o texto. Teu filho e o filho do teu filho. Verso 3. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda. Ó, bem te suceda. E muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Olha o verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora olha o verso 7, irmãos. Repita comigo. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Perceberam? Dá trabalho. Mas muitos na igreja não querem ter trabalho com seus filhos. Mas existe um poder satânico que está adorando os seus filhos, que está esperando, para devorá-los. Por isso eu pergunto, o que você quer deixar de legado para a sua família? Inculca Cristo no coração do seu filho. Inculca de manhã, à noite, tomando café, almoçando, jantando, jogando bola. Inculca! Porque muitos pais estão chorando hoje. E ele termina assim, também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu fui na casa de um pastor e ele está fazendo esse trabalho de educação cristã com seus filhos. Você vê versículo na geladeira, você vê na porta do banheiro, em frente ao vaso sanitário. Tem tudo. Culto doméstico. Quantos pais desprezam culto doméstico? Pastor, eu não sei pregar. Irmãos, lê um texto aí você hoje. Olha, canta um louvor. Hoje você abre o YouTube e tem louvor lá para você cantar junto. Eu não toco nada. Irmãos, culto doméstico. Eu tenho ensinado isso lá na igreja. Façam cultos domésticos. Esse ambiente, irmãos, é importantíssimo para os filhos de vocês, para os netos. Não deixe para cultuar só na igreja quinta-feira e domingo. Pelo amor de Deus. Quando a família é grande, é até melhor ainda. Comece a ler. Hoje você vai ler. Hoje você vai orar. Hoje você vai cantar. Irmãos, isso é muito importante. É você inculcando a palavra de Deus na geração que está vindo. Deus hoje nos chama a atenção a uma chamada renovação espiritual. Amém, irmãos? E a fidelidade ao Senhor. Independente das circunstâncias ou das pressões da cultura atual. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A sociedade atual é dominada por ideologias incompatíveis com o Evangelho. Não tem negociação. Tais formas de pensamento negam a soberania de Cristo, tentam substituir os valores cristãos por concepções secularizadas nesse mundo que a gente vive. Diante desse contexto repleto de filosofias e ideologias nocivas à fé cristã, é preciso vivenciar na íntegra a recomendação de Paulo para não nos conformarmos com esse mundo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século. E a gente sabe o que Paulo estava falando da cultura daquela época. O sal, como eu disse aqui, tem a capacidade de retardar a putrefação. O sal era usado para isso. Os alimentos, quando eram colocados sal, retardava a decomposição. E nós, como sal da terra, como a igreja de Cristo, a gente pode retardar isso sim.
influenciando nossas gerações, as pessoas que temos influência, seja na escola, seja no trabalho, seja na família, principalmente, os nossos vizinhos, influencie pela palavra e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Deus havia falado para eliminar os cananeus da terra. Nossa missão hoje não é eliminar ninguém. Nossa missão é influenciar. Mas sabemos que a gente não pode redimir o mundo. Uma coisa importante, que a plena redenção da cultura, de remir, é tarefa de Deus. Deus nos dará novo céu e nova terra. Amém? Deus nos dará novo céu e nova terra. Não vai ser a igreja que vai formar isso. A igreja precisa espalhar, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Chegamos na segunda parte, no verso 11 ao 15, que mostra a idolatria e o abandono do Senhor. Verso 11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a quem? Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses de gente que haviam ao redor deles, e o adoraram e provocaram o Senhor a ira. Deus ficou irado, irmãos. A geração que não conhecia o Senhor, e justamente por não conhecer o Senhor, começaram a fazer o que era mal perante os olhos. Porque, irmãos, se uma pessoa desconhece Deus, fazer certas coisas para ela é normal. Para quem conhece o Evangelho, vai pensar, vai ter a observação, isso aí não é de Deus. Mas para aqueles que vivem em um mundo que não é a cosmovisão cristã, para eles é tudo natural. E há pessoas que estão se dizendo cristãs, mas elas estão vivendo um mundo que não é nada de cristão. Aceitando culturas e deuses estranhos, até mesmo na sua forma devocional. Vivemos uma geração que não conhece o Senhor, filhos, netos que não seguem a fé dos seus pais, como aconteceu lá. A fé dos nossos pais é valiosa. Quanta gente lembra, minha avó era uma mulher de Deus. Meu avô, olha, foi diácono da igreja. Meu avô foi presbítero. Minha avó era mulher de Deus, de oração. A gente fala isso com tanta alegria, mas não queremos viver o que eles viveram. E essa é a tristeza de muitos hoje. Quando se torna estímulo, e isso deve ser estímulo para que cheguemos àquilo ali. Puxa, eu quero ser um homem de Deus, como meu pai. Você sabe uma coisa que eu vou dizer para você? Talvez ele não saiba. E aqui não é para a vanglória dele, não. Mas quando eu cheguei na igreja Nova Vida de Piedade, lá quando era Piedade ainda. Primeira vez que eu entrei na igreja, no culto lá, já era Cristo Vivo, né? Eu dei de cara com esse cidadão aí. Ele era magrinho, uma varetinha, irmão. Só tinha cabeça. E ele era líder de grupo de jovens, lembra? Aqueles pequenos grupos. Aí tá, eu só ia sábado, eu não podia ir domingo. Eu era músico naquela época. E eu tinha ensaios domingo. Depois, graças a Deus, Deus me livrou disso. Mas eu olhava para esse cara aí e falava assim, eu quero ser igual esse cara aí. Eu me espelhei nele, na vida cristã dele. Eu vi ele comprometido. E eu sabia que ele morava em Campo Grande. Falei, o cara veio lá de baixo. Longe pra caramba. Já foram a Campo Grande, irmão? Big Field? É longe, viu? E o meu genro é de Big Field. É de Campo Grande. Fui falar da terra dele, o meu genro é de lá. Então, o que aconteceu? Eu comecei a olhar, poxa, e eram jovens, irmãos, dedicados. Agora eu pergunto, quantos daqueles jovens, pastor Edilson, estão hoje na presença de Deus? Né, Claudinha? Você também lembra dessa época? Muitos se perderam. À medida que os filhos de Israel avançavam em seu relacionamento com o paganismo cananeu, iam dando costas a quê? A Deus.
E esse comportamento traria grande amargo. Olha o que diz o verso 13 e 14, irmãos. Porquanto deixaram o Senhor a servir a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Há pessoas hoje, irmãos, que estão sendo realmente sofrendo na sua alma por um trabalho que deixaram de fazer. Há pessoas que estão sofrendo amargamente por terem falhado na evangelização da sua casa, do seu lar. Como consequência de suas escolhas, deixaram o Senhor, e o Senhor permitiu que essas nações oprimissem. E muitas vezes essas situações acontecem para nos acordar, para nos chamar a atenção, para abrir os nossos olhos e dizer assim: ei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Nós temos que abrir os nossos olhos contra o que tem acontecido ao nosso redor. O verso 15 diz assim, por onde saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Deus disciplinou. Como o Senhor lhe dissera, e jurara, estavam em grande aperto. Deus disciplina quem ama, amém? Deus é o Deus da aliança. Deus tinha uma aliança com eles, nós lemos aqui. Deus amava aquele povo, ama o seu povo. Ele não quer que você sofra. Mas talvez o resultado do seu sofrimento seja por você não estar dando ouvidos ao que Deus tem dito. O livro de Deuteronômio 29, se você puder ir comigo. Deuteronômio 29. Finalzinho do livro de Deuteronômio. Capítulo 29. 24. Deuteronômio 29 e 24. O que estava acontecendo anos depois, muitos anos depois, é o que Deus tinha dito em Deuteronômio 29 e 24. Isto é, todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá, porque desprezaram a aliança que o Senhor teu Deus, de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. E se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que eles, não os havia designado. Porque a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. O Senhor os arrancou com a ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Olha aí. Deus nos deu a sua palavra, amém? Está revelado. É para que a gente cumpra como ela. Terceira e última parte, versos 16 a 23, que é um ciclo da desobediência. E tomara, em nome de Jesus, que nessa manhã, você ouvir essa palavra, você desperte e diga, Senhor, eu não quero viver esse ciclo. Hoje eu tomo uma posição de ser uma bênção na minha família, de abençoar a minha família, de estar trabalhando, evangelizando a minha família, mas amanhã eu paro e volta tudo de novo. Houve um ciclo em Israel que era assim. Deus dava um juiz, um homem de Deus, 40 anos o povo estava bênção, daqui a pouco aquele juiz morria, o que acontecia? Voltava tudo de novo. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que pilharam. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que hoje Deus não está levantando o juiz, mas está levantando pastores, está levantando o homem de Deus, está levantando a sua palavra. A palavra de Deus ainda é pregada com fidelidade, amém? Acordem para isso. Vocês têm homens de Deus aqui. Acordem para o que está sendo pregado e falado. Não tenham ouvido de mercador.
Deus sempre mostra a sua compaixão pelo povo, apesar dos nossos pecados. Ele não nos abandona. Ele intervém levantando líderes sobre a sua orientação, levantando líderes dentro de casa. Você, pai, você é um pastor dentro da sua casa. Pastoreie sua família. Apesar dos feitos heróicos dos juízes, eles não conseguem estabelecer uma transformação duradoura na nação, porque o problema estava onde? No coração deles. A fidelidade e a obediência a Deus não devem e nunca podem ser passageiras ou condicionais. Deus nos salvou porque somos merecedores, amém? Deus nos salvou por sua graça. Não há mérito nenhum em mim, em você. Por isso, irmãos, Deus, apesar dos feitos heróicos desses juízes, eles não conseguem estabelecer uma comunhão e uma vida piedosa com Deus, porque o problema estava no coração. Eles queriam ausência de problemas. E nós sabemos que nesse mundo nós vamos ter aflições. Mas uma coisa é ter aflição debaixo das asas de Deus. Uma coisa é ter aflição na verdade, na luz do Evangelho de Cristo. Uma coisa é termos adversidades por sermos cristãos, crentes de verdade. Outra coisa é entristecermos porque nós não estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. A fidelidade e a obediência a Deus não devem ser passageiras ou condicionais, mas uma parte fundamental da vida do povo de Deus. A disciplina de Deus não é um ato de abandono, é de correção. O pai corrige o filho que ama. Nós vamos ter Olimpíadas agora, né? Não é agora, em agosto, setembro, não é isso? Esses atletas, eles estão se preparando já há 4 anos. Até menos um pouco, porque a Olimpíada esteve menos de 4 anos, né? É de 4 em 4, mas dessa vez, por causa da pandemia, foram 3 anos. Esses atletas, eles estão trabalhando para ganhar uma medalha. Alguém que faz natação? Levante a mão. Alguém que faz natação aqui? Você já viu o professor de natação? Abaixa a cabeça, vai, está lá, infeliz, está respirando errado. Aí você sai da piscina. Primeira coisa quando um atleta desse sai da piscina e ganha uma medalha é abraçar o técnico. É ou não é? Sabe por quê? Aquele técnico que é melhor para você. Às vezes nós ficamos irritados com os sermões, com as repreensões, com as disciplinas do pastor, da igreja. Mas quando você vence, você vai lembrar daquelas palavras que foram pregadas. Então, fidelidade, irmãos, é uma coisa importante. No mundo que nós estamos vivendo, que está cada vez mais podre. A disciplina de Deus é um ato de amor. Ele corrige a quem ama. Talvez Ele esteja corrigindo você nessa manhã. Talvez Ele esteja dizendo, meu filho, você tem falhado em inculcar na sua família, nos seus entes queridos, o Evangelho de Cristo. Se você está fazendo isso, glória a Deus, continue fazendo e se empenhe para fazer cada vez melhor. E o verso 17 ao 23, daqui de Juízes 2, mostra o que aconteceu. Eu vou só ler um pedacinho. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que apertavam o oprimido. Deus ama o seu povo, irmãos. Deus ama a sua vida. E hoje Ele está falando no seu coração. Retorne à simplicidade do Evangelho. Retorne ao estudo bíblico. Retorne aos cultos domésticos.
ore com a sua família em casa. Ore no seu lar. Marido e esposa, orem juntos. Nunca durmam brigados. Orem antes. Que seus filhos vejam o exemplo de vocês de uma vida piedosa. Quantos pais, uma vez um jovem, uma criança, hoje ela está jovem, né? Mas uma vez uma criança falou para um papai e uma mamãe lá da nossa igreja: você já pegou a Bíblia para ler? Você já pegou? Já foi orar? A senhora não lê e não ora? Às vezes estamos cobrando, mas não somos exemplos. Que venhamos nessa manhã, meus irmãos, em nome de Jesus, sermos bênção na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, na escola, na faculdade. Seja sal da terra, salgue. Como eu disse, a gente não tem como redimir a cultura, mas a gente tem como influenciá-la. Concluindo essa mensagem, toda geração que desprezar o ensino da vontade do Senhor será escravizada por uma sutil maneira de viver, ficando à mercê de servilismo alheio, como aconteceu com os filhos de Israel. Segunda coisa importante: embora o cristão, como qualquer outra pessoa, aprenda com seus próprios erros e sofrimentos, porque Deus disciplina quem ama, nessa manhã Ele deseja que você faça um concerto com Ele e faça aquilo que Ele tem dito para você fazer, porque o que está em Deuteronômio é para nós fazermos como igreja. Inculca o Evangelho na mente dos seus filhos. Essa misericórdia de Deus, ela permanece disponível, mesmo diante das nossas falhas. Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus que nos ama. E Ele continua estendendo as suas mãos para nos levantar e nos libertar das nossas próprias fraquezas e falhas. A aliança de Deus é um compromisso eterno, e a sua misericórdia está disponível para nós nessa manhã. E por último, lembremos, há um grande perigo se nós não inculcarmos os nossos filhos naquele que temos influências, a palavra de Deus e o amor a Deus e o amor de todo o nosso coração. É catastrófico quando nós falhamos nisso. Amém? Que Deus abençoe essa igreja, que sejamos luz, sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Onde nós passarmos, nós possamos influenciar vidas. Que o Senhor abençoe cada família aqui, hoje e sempre, no amor do nosso Deus, no amor de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo diga amém. Diga graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor.